Evangelho de Lucas, capítulo 6, 2 versículos 43 e 44. Porque não há árvore boa que dê fruto ruim, nem má árvore que dê fruto bom. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se colhem uvas dos abrolhos. Amém. Agora abra, por favor, em 1 Reis, capítulo 21, verso 1. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezrita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou, se te parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o que ela valer em dinheiro. Porém, Nabote respondeu ao rei Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio, desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que ele lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe respondeu: porque falei a Nabote jezreelita e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade e que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas assim: apregoai um jejum e ponde Nabote na frente do povo. E ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, para possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor: porventura não matastes e tomastes a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achastes, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocastes e fizestes pecar a Israel.
E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto do antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão e diante dos filhos de Israel. Amém. Irmãos, essa história é uma história bastante interessante. Nós acabamos de ler, mas às vezes, em acompanhar a leitura, a gente perde o raciocínio. Então eu vou explicar o que é que acontece nessa história. Israel é uma nação com 12 tribos. Ela passa por um processo de divisão e se tornam 2 reinos. Um chamado Israel, com 10 tribos, e o outro reino com 2 tribos. Muito bem. O reino de Israel, que é o que nos interessa, ele teve alguns reis e chega o tempo do rei Acabe. O rei Acabe se casa com uma das mulheres cananitas, uma das princesas daquela região, filha de um outro povo, não do povo de Israel, uma mulher chamada Jezabel. Jezabel não era apenas uma filha de um povo cananita, uma adoradora de Baal, mas ela era uma mulher de características ruins, era uma mulher de caráter ruim, era uma mulher ruim, uma mulher violenta, uma mulher com uma ética de buscar apenas os seus interesses. E ela não tinha escrúpulos. Acabe era um homem de um temperamento mais fraco. Embora também fosse um homem de caráter ruim, ele era mais fraco do que sua esposa Jezabel. Bom, tem um dia em que o Acabe lança os olhos para um terreno do lado de onde ficava o seu palácio, onde ficavam as suas terras, e era uma terra muito boa, que pertencia a um homem chamado Nabote. Ele então resolve ter aquela terra, ele deseja aquela terra, e ele vai negociar com esse homem e diz: olha, me vende a tua terra por dinheiro, ou se você não quiser dinheiro, eu te dou até uma terra melhor do que essa, é só você escolher, eu tenho muita terra. E aquele homem disse: de forma nenhuma. Quem estudou comigo aquela classe dos princípios socialistas na lei mosaica, viu que Deus tinha uma preocupação em que a terra não saísse da mão dos seus donos originais, mas permanecesse na família. Esse homem, ele tem também essa preocupação de que a terra dos seus pais ficasse com ele até o momento em que ele pudesse passar para os seus filhos. Esse homem, esse rei, Acabe, volta para casa, muito chateado. Era um homem que não resistia às frustrações, ele fica emburrado, ele resolve não comer, ele não conversa, ele entra no quarto, deita e vira a cara para a parede. A sua mulher chega e diz: o que está acontecendo? Você não é assim. E ele diz: olha, eu queria essa terra e o dono não quer nem me vender e nem trocar comigo. E eu estou azedo por causa disso. E ela disse: você não é o rei? O rei tem mecanismos para fazer acontecer o que ele quiser. Fica tranquilo, pode levantar, lava seu rosto, pode comer o teu pão, porque daqui a alguns dias você vai ser dono dessa terra. Irmãos, veja que interessante, porque ela se alicerça para fazer essa declaração num plano macabro, que ela estabeleceu ali de imediato, quando ela ouviu a demanda do marido, quando ela ouviu o que o impedia de ter o que ele desejava, ela traça um plano na sua mente e diz: eu vou resolver. Ela vai então e pega o sinete dele. Vamos entender que o sinete era um anel que tinha um eixo, e sobre esse eixo normalmente tinha um pedacinho de metal triangular ou quadrado. Se quadrado tinha 4 desenhos, se triangular tinha 3 desenhos. Funcionava como um carimbo. Quando uma pessoa que usava esse sinete porque tinha algum tipo de autoridade, punha numa tinta, fazia um documento e colocava esse sinete, ele ganhava autoridade, virava um documento. O que é que ela faz? Ela procura saber onde é que Nabote respondia juridicamente, em que cidade ele respondia às autoridades.
Ela então manda uma carta em nome do rei para as autoridades daquela cidade. Ela pega o sinete dele e coloca, então torna-se um documento oficial. E o que é que estava escrito? Reúnam alguns homens filhos de Belial, guarde essa expressão, Belial. Chamem Nabote, coloquem diante dos anciãos, diante do povo, e que estes homens, instruídos por vocês, façam uma acusação formal. Digam a eles, para acusarem Nabote de terem falado contra Deus e contra o rei, que era um crime previsto com pena de apedrejamento, com morte por apedrejamento. Olha como é que as fake news já existiam lá atrás, como é que elas atendiam interesses escusos, como é que isso era revestido por uma legalidade, como é que isso era documentado, como é que o devido processo legal, ele era copiado, tinha todo um processo. Tinha uma acusação formal, tinha as testemunhas, tinha os juízes, tinha acusação, só não tinha como ele ser defendido, não havia quem o defendesse. Imagine você que alguém chegue para você e diga assim: prove que você não é ladrão. Você vai dizer: não, você que está me acusando tem que provar que eu roubei. Ninguém pode chegar para você e dizer: prove que você não é ladrão, é impossível. Como é que você prova que você não é ladrão? Não existe como, porque não existe nada substancial, não existe nada material que faça acusação. A defesa tem que partir de alguma coisa material, de alguma prova, de alguma circunstância. E esse homem Nabote, então, ele é colocado numa situação de extrema fragilidade. E qual é o final desse processo? Que não é legal, é ilegal. Ele é morto, ele é apedrejado. E pelo que o texto diz, parece que ele não tinha ainda herdeiros. Ele ainda não tinha filhos. Talvez fosse um homem jovem, tivesse recebido a herança e esperava ainda deixar para a sua descendência, mas ele não teve tempo de deixar essa descendência. Então, quando eles matam Nabote, mandam a carta para Jezabel, dizendo: está feito o serviço, está feito. E ela chama o marido e disse: pode ir lá tomar posse da sua terra. Vai lá e toma posse da terra, ela é tua. E ele desce todo feliz. É óbvio que ele sabia o que ela tinha feito. É óbvio que ele sabia que alguma coisa muito errada tinha acontecido. Mas o seu desejo era ruim. Se o seu desejo era ruim, não tinha limites, é óbvio que a consequência também seria ruim. Por isso nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 43, que a árvore má dá fruto mau, como a árvore boa dá fruto bom. É assim que acontece. A Bíblia diz para nós que Jesus em determinado momento diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem bons, você estará na luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A maldade te cercará, o seu habitat será a maldade. Ele era um homem assim. E é interessante porque ele mandou cartas para filhos de Belial. Ele, porque ela usou o sinete dele. O que é Belial? Belial é o nome de um demônio. Belial é o nome de um demônio. Esse demônio, segundo a tradição mesopotâmia, segundo a tradição dos israelitas, segundo as tradições daquela região, era um demônio que foi criado no mesmo instante que foi criado o adversário, aquele que é chamado de Satanás. Belial é maior na hierarquia da demonologia do que Belzebu. Então, quando fala filhos de Belial, é filhos de um demônio, de uma divindade ruim. E esse Belial, esse termo, ele aparece no Novo Testamento, porque uma das características do Belial é que ele se transformava em uma figura luminosa. Ele podia se transformar numa figura doce e que emanava luz e que falava mansamente. Paulo vai falar que não é muito que Satanás se transforme em anjo de luz. Veja, a tradição da demologia, ela já mostra isso.
Esses filhos de Belial são aquelas pessoas que têm essa capacidade de falar com voz de cordeiro, sendo na verdade grandes dragões, que é uma expressão do Apocalipse. São pessoas de uma fala mansa, são pessoas que mimetizam, copiam os processos legais para alcançar seus objetivos escusos. São filhos de Belial. Sempre tiveram. A Bíblia diz que pagaram filhos de Belial, os principais sacerdotes dos dias de Jesus, para lançar acusações falsas contra Jesus, dizendo que ele disse que ele derrubaria o templo e que em 3 dias o reconstruiria. Bom, quando ele está lá olhando a terra dele, Deus levanta um dos profetas e diz: vai lá e diz para ele: acaso eu não vi quando você desejou o mal? Acaso eu não vi quando você forjou um processo e matou o dono da terra? Acaso não estou eu vendo você tomar posse? Você acha que você vai escapar? Pois eu te digo que aquilo que foi feito com você por Jezabel, aquilo que você fez com Jezabel, não ficará sem a punição. Onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, comerão a tua carne, e também o de Jezabel, os cães vão comer, e a sua descendência será amaldiçoada, porque toda ela vai morrer em situações trágicas. O que os cães não comerem na cidade, os animais da selva vão comer no campo. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Preste bem atenção. O desejo, ele é filho da falta. Nós só desejamos aquilo que não temos. Imagine uma coisa que você tem. Vamos fazer esse exercício agora. Pense aí na sua cabeça numa coisa que você tem. Você deseja o que você já tem? Não. Mas pense numa coisa que você vem desejando há algum tempo. Talvez um ar-condicionado, talvez um carro, talvez uma viagem, talvez alguma outra coisa. Você só deseja porque não tem. Desejar é natural da nossa espécie. Desejar é algo que nós não controlamos. O desejo, ele surge. E quando o desejo surge, surge o filho do desejo, que é a fantasia. Então, veja, eu desejo o que eu não tenho, e quando o desejo se instala, eu fantasio com o que será ter aquilo que eu desejo. Nenhum problema em você desejar o que você não tem. Nenhum problema em você fantasiar com seus desejos. Deseje, mas conheça os limites. O importante é você conhecer os limites. Sabe qual é o grande problema das últimas gerações? As últimas gerações não resistem às frustrações. As pessoas não resistem ao não poder ter. Muitas vezes eu vou passar pela vida e vou desejar coisas que absolutamente eu não vou conseguir ter. Eu vou desejar a vida inteira, porque está além do meu alcance, porque não faz parte de um plano de Deus para que aquilo venha à minha vida. Eu vou desejar e isso vai alimentar minha alma, e talvez esse desejo seja alguma coisa que até me ajude a me esforçar, a me concentrar, a buscar, a melhorar na vida. Mesmo que eu não alcance, aquilo me ajuda a melhorar. Mas quando eu não resisto à frustração de não ter, eu azedo, eu fico chateado, eu não como, eu não converso, eu não durmo, eu preciso ter aquilo, eu preciso possuir aquilo. Aquilo é maior do que eu, aquilo se transforma numa obsessão, pensamento obsessivo. Resistir à frustração é algo tão importante que é aquilo que vai fazer com que eu não tome posse de um dinheiro que não é meu, mesmo que eu o deseje. Desejar é natural. Você pode imaginar alguém que trabalha com muito dinheiro, quem sabe num banco, quem sabe numa empresa, e que deseja muito ter alguma coisa e passa muito dinheiro por ele e ele não tem esse dinheiro? Pode imaginar a vontade de pegar aquele dinheiro e usar aquele dinheiro, mas há um limite, ele não pode fazer isso.
É preciso que ele volte para casa e entenda que isso está além dele. Há muito tempo atrás, conheci uma moça que trabalhava numa empresa. E todos os seus amigos, ela e o marido, os amigos deles, melhoravam. Foi uma fase que estava todo mundo melhorando, trocando de carro, viajando, comprando coisas. E essa menina também começou a ter um padrão muito parecido com desse grupo de amigos, mas ela não tinha, junto com o marido, uma renda que pudesse alavancar a vida deles para que eles tivessem esse padrão com o qual eles estavam vivendo. Um dia o gerente do banco chamou o dono da empresa e disse: cuidado, a pessoa que toma conta da sua contabilidade está fazendo desvio. E aí, quando começaram a buscar, faltou um cheque. O cheque teve uma entrada na empresa, mas não tinha um depósito. E aperta daqui, aperta dali. Ela diz: eu acho nos meus guardados. Está por aqui. Ligou para alguém, mandou depositar aquele valor, aquele cheque, na conta da empresa. E trouxe: está aqui o depósito. O gerente errou. O gerente disse: não, esse cheque entrou hoje, ontem. Aqui a data, está aqui. Não, o banco errou. Irmão, você pode acreditar alguém dizer que o banco errou a data do depósito? Quando o cheque tinha entrado 2 semanas antes na contabilidade da empresa? E aí o marido, que era um homem muito bom, procurou o dono da empresa e disse: olha, eu vendo o meu carro, eu pago, eu preciso... Bom, resolveram abafar o caso, mandaram a mulher embora e ficou por isso. Qual foi o problema dela? O problema dela foi o mesmo do Acabe. Não ter limites para o seu desejo. Entenda uma coisa: muitos dos seus desejos não se realizarão. Há uma história que eu li num dos livros de Malba-Tahan, ou Tahan, eu não sei qual é a pronúncia certa, é um arabista que tem muitos livros, e ele disse que houve um califa que se apaixonou muito por uma moça. E a moça não queria nada com ele. Então ele chama o mais famoso por sabedoria dos anciãos daquela região e diz para ele: há uma moça, há uma mulher que eu gosto muito e que me rejeita. Mesmo sendo eu o califa, essa mulher me rejeita. Eu já ofereci para ela todos os tesouros. Eu já ofereci para ela o primeiro lugar entre as mulheres da corte. E ela me diz não. O senhor poderia me explicar esse não? E aí a história é esse sábio falando sobre o não. Não, que significa não agora, mas no futuro sim. Não, que significa tenta mais um pouquinho. Eu, na verdade, estou fazendo aqui um charminho para que você possa me valorizar. E ele vai falar sobre vários tipos de não. E basicamente você lê essa história e é muito, muito interessante, é muito inteligente. E aí ele diz: mas qual é o não dela? O califa pergunta para ele: qual é o não dela? Então ele diz: bom, aquele velho, né, sábio, responde: eu preciso saber quem é a mulher, conhecê-la para eu saber qual é o tipo de não. Porque eu contei para o senhor que existem muitos nãos que as mulheres dão aos homens. Mas para saber qual é o não dentre todos esses, eu preciso saber qual é a mulher. E ele diz: olha, o nome dela é Tahine, da tribo tal. E aquele homem diz: o não dela foi o único que eu não tinha dito para o senhor. O não dela significa não mesmo. E o califa diz: como o senhor sabe? Ele diz: porque ela é minha neta. Eu conheço o temperamento dela. Quando ela fala não, é não. Ou seja, o senhor é o califa, mas vai viver com a frustração do não dessa mulher. Irmãos, quantas são as vezes que nós vemos nos noticiários aquele namorado que não aguenta o não da namorada, vai e mata a namorada. Aquele ex que não aguenta a separação e mata a sua mulher.
ex-mulher. Quantas vezes nós estamos vendo isso em pessoas muito novas, pessoas de 17, 18, 20, homens muito velhos, mas há mulheres também que não resistindo ao não, apenas as estatísticas não mostram, não são divulgadas, mas elas existem. Mulheres que também agridem homens e matam da mesma forma. Acabe é um rei que encarna o que há de pior na pessoa que não sabe resistir à frustração de não ter alguma coisa. Quando alguma coisa que você desejar muito não vier às suas mãos, siga a vida, lute para ter. Se for para vir para você, Deus fará chegar a você. O que é seu, Deus fará chegar na sua mão, mas o que não é seu, nem Belial vai fazer chegar na sua mão. E se fizer, Deus vai cobrar um preço muito alto. Por quê? Porque Deus manda o profeta dizer para Acabe: você está feliz porque você tomou essa terra? Porque você usufruiu dela por um tempo ou vai usufruir? Pois eu te digo que o mal que você plantou voltará para você. Eu fico pensando, irmãos, e aqui contextualizando, numa época em que nós testemunhamos o desvio de tantos recursos das crianças, dos doentes, dos que não têm habitação, dos que não têm escola. Aquilo que lhes deveria chegar foi tirado para que pessoas em postos de poder se apropriassem e se enriquecessem muito. E pode ser até que na justiça dos homens, como eles usam sinetes de autoridade, eles consigam ludibriar os sistemas de justiça humanos. Mas há um Deus que fez os olhos e vê todas as coisas. Então, guarda o seu coração. Tome cuidado com os seus desejos. Aprenda a resistir às frustrações. Se alegre com aquilo que é para você e não se entristeça com aquilo que você não pode ter. Amém? Vamos ficar de pé.